Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto para vocês que é bem interessante. As meninas estão me pedindo bastante porque tem meninas com muitas dúvidas a respeito desse assunto. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre pincéis. Eu vou estar mostrando alguns modelos dos quais eu acho bem funcionais e no decorrer do vídeo a gente vai conversando sobre eles. Então vamos começar. Eu vou começar mostrando para vocês os pincéis de pele, que é os pincéis que a gente usa para passar base, tá certo? Então eu vou começar com este aqui. Este daqui é o mais comum, né, que a gente usa. Esse meu é do meu kit, da réplica da MAC. Ele tá até meio sujinho, porque eu uso ele sempre. Esse daqui é meu mesmo, de uso pessoal, não é o pincel que eu uso para clientes. Bom, esse pincel, eu acho ele bastante interessante pra gente estar passando base. Ele é o mais comum, como eu falei. Ele é bem funcional, tá? Mas depois com a evolução, como foram surgindo os outros pincéis de base, eu acabei encostando um pouco esse de lado. Quando eu quero, assim, uma maquiagem mais perfeita, uma pele mais preparada, eu acabo usando esses outros que eu vou mostrar agora. Ou eu uso este daqui, ele é um pincel, esse aqui é da marca Belize. Eu paguei bem baratinho nesse pincel, se eu não me engano eu paguei nesse pincel R$9, R$9,80, uma coisa assim, não chegou nem R$10. Ele é bastante funcional, que ele é um modelo, aquele flash top. Ele tem bastante cerdas e ele tem essa cabeça assim do topo reto. Então ele é muito bacana pra você passar a base na pele, sabe? Você vai fazendo movimentos circulares e vai dando aquele assim, aquele acabamento bem bacana. Fica uma pele muito assim modelada, uma coisa bem natural. E tem também esse daqui que é o famosinho Duo Fiber. Esse meu é da Macrylan, tá? Eu também paguei nele bem baratinho. Até as meninas que têm muita vontade de ter um dual fiber, mas de repente a gente vê nesses sites na internet, dessas lojas virtuais e tal, a gente começa a pesquisar e a gente vê que, assim, os pincéis, os dual fibers, eles têm um preço, assim, um pouquinho salgado. Então, assim, até uma dica que eu dou pra vocês, quem tem vontade de ter um pincel dual fiber, esse da Macrylan, ele é muito bom, ele funciona muito bem, tá? Então, assim, pra gente tá passando a base na pele, do rosto, o acabamento fica muito mais bonito com esse tipo de pincel aqui do que com este. Mas as meninas que estão a fim de começar aí, comprar um kit de pincéis e não tem nada mesmo, estão iniciando aí na maquiagem, então o mais comum de vocês estarem comprando é esse aqui. Ah, e eles têm também diferentes tamanhos. Eles têm, assim, dependendo da marca, do fabricante, então eles têm, assim, a cabecinha um pouco maior, esse tipo assim, tá vendo? Um é diferente do outro, o formato, mas muda pouca coisa e pouca quantidade de cerdas, mas basicamente é isso aqui, certo? Agora eu vou tentar dar uma sequência assim de base, pó, blush, vamos ver se eu vou conseguir. Sou meio atrapalhada. Bom, pincel de pó. Eu gosto de estar passando pó no meu rosto com um pincelzinho assim. Esse pincel é um de pó mesmo e ele tem bastante cerdas, vendo como vocês podem ver. Este daqui, eu já nem lembro mais de que marca é, porque ele já é assim, um pouco velhinho e ele não tem mais marca. Mas enfim, é esse pincel aqui, ó. Eu prefiro, gente, passar assim o pó com esse tipo de pincel, que ele tem assim mais cerdas no topo dele. Eu acho que fica muito melhor assim distribuído, porque às vezes você escolhe assim um pincel que ele tem um topo assim menor, menos quantidade de cerdas. Então a impressão que eu tenho é que quando eu pego o pó e começo a passar no meu rosto, parece que ele acumula em um único lugar. E isso eu não acho bacana porque o resultado fica muito pesado. Então, pra pó, eu sempre gosto de um pincel assim com cerdas, com mais cerdas assim na cabeça dele, tá? Esse aqui. Este daqui também é um pincel de pó, que ele é do meu kit da réplica da MAC também. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Ó, tá? E vocês veem que ele tem menos quantidade, assim, esse daqui ele é um pouco mais espalhado em comparação, assim, comparando um com o outro, tá vendo? Então eu acho que esse daqui ele dá um acabamento mais natural. Às vezes, quando eu tô com muita pressa, assim, aquela coisa, eu acabo usando esse, mas eu prefiro esse aqui. Mas aí vai do gosto de vocês. Então o pincel de pó é só vocês irem na perfumaria, em algum lugar que vocês vão comprar os pincéis e pedir um pincel pra pó e eles vão mostrar, é mais ou menos isso. Este daqui é um pincelzinho, ele tem esse formato assim, cortadinho assim na diagonal.
E eu uso esse pincel pra contorno. Eu acho que ele encaixa super bem, assim, sabe, nas minhas... onde eu quero, assim, contornar, né, pra dar aquele efeito mais fino no rosto. Então, devido a esse formato dele, cortadinho assim, na diagonal, então acho que ele encaixa perfeitamente pra fazer esse tipo de contorno aqui, tá? Abaixo das bochechas, que é onde dá aquela afinada no rosto. Então, assim, eu já vi algumas meninas na internet, aqui mesmo no... já li posts em blogs, ou até mesmo aqui vídeos, falando sobre esse tipo de pincel que elas usam pra passar blush e tal. E ele funciona também, meninas, é aquela coisa, os pincéis eles têm aquela finalidade, mas vocês podem estar adaptando. O pincel de pó, vocês podem estar passando blush, o pincel de contorno, vocês também podem estar passando blush, de repente pode estar passando um iluminador. Vai do gosto de cada um. Eu tô mostrando assim a funcionalidade deles para o que eles servem, mas vocês podem estar adaptando. Na hora da correria a gente acaba dando aquele jeitinho, vai usando o que tem. Bom, enfim, mas esse eu uso pra contorno. Agora eu vou falar dos pincéis dos olhos. Bom, temos os pincéis de sombra, como vocês sabem. Os pincéisinhos de sombra, nossa, eles são assim, eles têm bastante modelos, com diferentes tipos de cerdas, quantidade. Então, assim, eu separei alguns, para o vídeo não ficar muito longo, ficar também muito cansativo. Eu acho que eu consegui separar, assim, os mais funcionais, que na verdade são bem práticos. Eu separei este aqui, que ele é um pincelzinho de cerda sintética, é um pincelzinho de sombra, tá, gente? Esse daqui também veio no meu kit da MAC. Ele, na verdade, assim, ele serve para passar sombra. Vocês também podem estar adaptando para fazer outros tipos de coisa, mas ele é um pincel de sombra. Nesse mesmo formato, nessas mesmas cerdas, eles têm diferentes tamanhos. Então, se eu não me engano, no mesmo kit ele veio uns 3 ou 4, tá? Para a mesma finalidade, mas com tamanhos de cerdas diferentes, porque de repente o meu olho ele é um tamanho, o seu olho é um outro tamanho. Então, o que encaixa bem na minha pálpebra, de repente seja grande para a sua ou pequena para a minha, e vice-versa. Então, eu acredito que seja por isso os diferentes tamanhos dos pincéis, que são os mesmos, mas de repente uns menores e outros maiores. Tem os pincéisinhos que não são de cerdas sintéticas, esse tipo de cerda aqui, tá? Que eu também não vou falar que é natural, porque eu não sei, mas é essa cerda aqui, ó. Você vê que ela é diferente de sintético. Ah, e esses de cerdas sintéticas, na verdade, eu gosto de estar usando pra gente estar passando aquelas sombras que elas são... tipo assim, igual da paleta 3D, que elas são assim... Ai, como que eu posso explicar, gente? Me fugiu o nome agora. Mas não são sombras em pó. Aquelas sombras que elas são mais em pós, eu gosto de estar passando com esse tipo de pincel aqui, tá? Que é esse aqui, se eu não me engano, também tá sem marca, porque ele já é bem velhinho. Mas vocês encontram em qualquer perfumaria. Esses dias, em uma perfumaria aqui perto da minha casa, eu fui dar uma olhadinha, comprar umas coisinhas e tal, e eu vi, assim, que a Macrylan, ela tem bastante pincéis avulso. E, tipo assim, custa coisas de R$2, R$3. Então, assim, bem bacana. E os pincéis são muito bons. Eu comprei dois e um eu vou até mostrar pra vocês. Então, esses são os pincéisinhos de sombra. Esses dois, com diferentes tamanhos. Tem os de cerdas sintéticas, eu gosto de estar passando também corretivo, às vezes uma base que ela seja cremosa, uma sombra que ela seja cremosa. Eu gosto de estar usando mais assim, os pincéis de cerdas sintéticas para as coisas mais líquidas ou cremosas, certo? De repente um primer, enfim. E aí a gente tem os de esfumar. Os de esfumar também é a mesma coisa. Vou estar mostrando esse aqui, que ele tem o topo dele, a cabecinha dele é assim, um pouquinho mais cheia e é um pouquinho maior. Mas esse daqui também a gente encontra em diversos tamanhos, esse meu da Marco Boni. Deixa eu ver se eu separei um outro aqui pra mostrar pra vocês. Não, acabei esquecendo de pegar. Mas eu tenho, tipo assim, uns 3 tamanhos diferentes de pincel de esfumar, porque dependendo do que você quer da sua maquiagem, é que você vai estar utilizando. De repente você quer um esfumado um pouco mais assim, agressivo, uma coisa que suba mais na sua pálpebra, acima do côncavo e tal. Então assim, dependendo do que você quer da maquiagem, é o que você vai usar o seu pincel, tá certo? O de esfumar, ele tem alguns tamanhos diferenciados, tipo pequeno, médio e grande. E aí vocês veem aí pra qual finalidade vocês querem
e aí vocês estejam comprando. Mas assim, as meninas que estão começando, eu recomendo estarem comprando um pincel de para cada finalidade. Então, tipo assim, um pincel de base, um único de pó, um pincel para blush, certo? Se vocês puderem estar comprando pincel para o contorno, legal. Se vocês não puderem estar comprando, não tem problema. Vocês comprem um pincel aí... Porque, na verdade, o contorno a gente consegue fazer até com pincel de base mesmo. Eu, por exemplo, consigo. É tudo questão de você ter, assim, leveza na mão e você ir adaptando. Então, na verdade, não precisa, assim, ter esse tipo de pincéis. De repente, vocês estão começando agora e não querem investir muito nisso. Mas, enfim. Bom, agora eu vou falar desse pincelzinho aqui, que é o pincel lápis. Eu adoro esse tipo de pincel. Esse pincel, a única finalidade dele, ao meu ver, apesar que, como eu falei, as meninas adaptam aí, na hora a gente vai usando o que tem. É pra marcar o côncavo, gente. Esse pincel, ele é maravilhoso. Eu acho que, assim, todas as meninas devem ter um pincel desse. Esse daqui também a gente encontra, da marca Macrylan, por um precinho bem baratinho. E as cerdas são super macias, ele é super funcional. Então, assim, às vezes as meninas têm dificuldade de estar encontrando o côncavo. Ele é um tamanho, assim, que ele foi feito exatamente pra estar encaixando no côncavo. Quando a gente vai fazer uma marcação, assim, no canto externo do olho, pra gente estar puxando um Vzinho. Então, ele é um pincel, eu vejo, assim, ele como um pincel de precisão, tá certo? Então, acho que as meninas têm que ter mesmo esse tipo de pincel. Esse pincelzinho aqui também é do kit da MAC. Esse kit meu, eu não lembro se é o kit de 28 ou de 32 pincéis, mas enfim. É réplica, tá, gente? Não é o kit original, não. Esse daqui é o 224. Esse pincel, eu uso ele, assim, na verdade, pra iluminar a sobrancelha. Eu gosto bastante porque eu acho que o tamanho dele, assim, pro meu olho, pro que eu gosto, até onde eu gosto de estar iluminando, eu acho que ele é perfeito. Então, dependendo do que eu quero, eu uso ele deitado, dependendo se eu quero uma iluminação um pouco mais fina, uma coisa mais... Eu passo ele em pé, eu acho ele bastante funcional para isso. Mas ele pode também ser um pincel de esfumar, servir para estar esfumando o olho, certo? Bom, o pincelzinho chanfrado. O pincelzinho chanfrado também, é este aqui, eu acho que as meninas têm que ter, porque ele, assim, é bastante funcional. Principalmente pra gente estar marcando, assim, passando a sombra abaixo da linha da água que tá rente à raiz dos cílios, pra estar fazendo essa marcação que eu sempre mostro pra vocês. Tem esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho conhecido como pata de vaca. Esse pincel também, a única finalidade dele, pra mim, é de iluminar a sobrancelha. Eu acho que ele tem esse formato, assim, cortadinho. Na diagonal, ele é perfeito pra encaixar aqui abaixo, certo? Ou às vezes, quando eu quero passar uma corzinha, assim, de sombra, dar uma continuidade acima do côncavo, eu uso ele também. Mas nada mais do que isso. E tem esse pincelzinho aqui, que ele é um pincelzinho pra tá passando delineador em gel, tá? Ele também, a única finalidade dele, até por ele ser bem fininho e tal, é esta, tá? Aqueles delineadores em gel que a gente compra. Dependendo da marca que você compra, não vem o pincelzinho, então é bacana a gente estar comprando um desse. Bom, meninas, então é isso. Eu separei esses tipos de pincéis, foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que são os pincéis que vão tá ajudando aí vocês a tá assim, definindo o que vocês precisam, o que vocês querem comprar. As meninas que já conhecem, tudo bem. As que não conhecem, agora pelo menos eu acho que deu pra ter uma noção, deu pra ter uma ideia. Porque às vezes as meninas falam, ah, você mostra muito rápido e não dá pra gente ver direito. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo e eu estarei assim respondendo pra vocês, tirando as dúvidas de vocês. E eu vou tentar colocar um post lá no blog, vou tirar foto, vou tentar colocar. Eu sei que eu tenho prometido fazer isso, mas assim, a correria do dia a dia. Como tá chegando agora o final do ano, eu tô com a minha agenda do salão bem apertadinha, então quase não tem sobrado tempo, mas assim, eu vou tentar estar fazendo isso pra vocês, pra estar mostrando com um pouco mais de calma, um pouco mais assim, pra vocês terem um pouco mais de noção. Mas, por enquanto é isso. Eu acho que deu pra esclarecer algumas dúvidas, tá certo? Então assim, obrigada por quem tá assistindo o vídeo. Se vocês gostarem, já sabem, clique em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Continue acompanhando o blog, o endereço tá aqui abaixo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.